Imagine por um instante que o embate entre Israel e Irã não tenha tido início em encontros de líderes globais ou em tratados políticos dos tempos atuais. E se, na verdade, tudo isso fosse apenas a sequência de uma narrativa muito mais antiga, registrada nas páginas de um livro sagrado, movida por forças que vão além da nossa compreensão temporal. Enquanto os telejornais exibem imagens de mísseis, sanções econômicas e discursos carregados de hostilidade, uma dúvida silenciosa surge em nossos corações. Será que estamos diante de meras disputas de poder ou assistindo ao desdobrar de algo que foi previsto há milhares de anos? Independentemente de onde você esteja no mundo, há algo perturbador quando o Oriente Médio se torna o foco das atenções. Não se trata apenas de questões de território ou divergências culturais. Parece haver algo mais profundo, algo que ressoa com o eterno. Quando escutamos notícias sobre ameaças de destruição contra Israel, ou sobre nações que se posicionam contra ela, uma sensação peculiar nos envolve. Isso soa como algo já conhecido, como se tivéssemos sido avisados sobre esses acontecimentos. E de fato, fomos. Essa história não teve início nos conflitos dos últimos 100 ou 200 anos. Ela remonta a um jardim, onde a primeira semente de conflito foi plantada, e a uma promessa feita a um homem chamado Abraão, cuja descendência se dividiria em caminhos distintos. Neste capítulo, vamos explorar as origens desse confronto que transcende mapas e linhas de fronteira. Vamos retornar ao começo, a uma era em que uma voz divina anunciou que haveria rivalidade entre duas linhagens, um embate que atravessaria gerações. Essa luta não é apenas humana, ela possui uma dimensão espiritual, como se cada evento fosse um reflexo de um propósito maior. A nação de Israel, escolhida para ser um instrumento das promessas divinas, tornou-se, desde então, um alvo recorrente. Derrubá-la não é apenas uma questão de domínio territorial, mas uma tentativa de apagar um plano que foi estabelecido antes mesmo de o mundo existir. As Escrituras nos mostram que a hostilidade contra Israel tem raízes que se conectam ao próprio alvorecer da humanidade. É um conflito que não se restringe a exércitos ou estratégias políticas. É uma batalha entre luz e escuridão, entre uma aliança sagrada e forças que tentam desfazê-la. O que presenciamos hoje entre Irã e Israel não é um episódio isolado, mas uma continuação de um relato que começou a ser escrito há incontáveis gerações. Cada ameaça, cada tensão, parece carregar o peso de algo que foi antecipado, como se estivéssemos vendo o cumprimento de mensagens deixadas por profetas de outrora. Ao iniciarmos esta jornada, que nos conduzirá desde os primeiros registros da criação até as visões de um futuro revelado por mensageiros de Deus, prepare-se para olhar as notícias sob uma nova luz. Não estamos apenas diante de países em disputa, mas de um cenário onde o céu e as trevas se confrontam. E no coração de tudo isso, há uma certeza que não vacila. O Criador, que traçou cada detalhe dessa história, permanece no comando, guiando os acontecimentos para um final que já foi determinado por sua vontade. No coração do antigo Império Persa, muito antes de existirem manchetes sobre mísseis ou negociações nucleares, uma batalha pela sobrevivência do povo judeu foi travada nos bastidores de um palácio real. Não era apenas uma questão de intrigas políticas ou rivalidades pessoais. Era uma guerra espiritual, um reflexo de um ódio que transcende eras, e que ainda hoje ecoa nas tensões entre Irã e Israel. A história de Esther, uma jovem judia que se tornou rainha em um império estrangeiro, não é apenas um relato de coragem, mas um espelho profético que revela a persistência de uma inimizade antiga contra o povo escolhido por Deus. Esther viveu em um tempo em que os judeus estavam exilados na Pérsia, vulneráveis e dispersos. No entanto, por meio de circunstâncias que só podem ser descritas como providenciais, ela ascendeu ao trono como esposa do rei Xerxes. Mas o verdadeiro drama não estava em sua coroação, e sim na ameaça que pairava sobre seu povo.
Amã, um alto oficial da corte persa, alimentava um ódio visceral contra os judeus, especialmente contra Mardoqueu, tio de Ester, que se recusava a se curvar perante ele. Esse ódio não era apenas pessoal. Era algo mais profundo, quase sobrenatural. Amã não queria apenas punir Mardoqueu. Ele planejava a destruição de todos os judeus no império. Um plano de extermínio que ressoa com tentativas semelhantes ao longo da história. Por que tanto ódio? Por que uma reação tão desproporcional a uma simples recusa de reverência? A resposta está na essência espiritual desse conflito. Israel, desde o início, foi escolhido por Deus não por sua grandeza, mas para ser um canal de sua revelação ao mundo. Destruir esse povo era, e ainda é, uma tentativa de frustrar o plano divino, de apagar a promessa de redenção que corre por suas veias. Amã, sem talvez compreender totalmente, era movido por uma força que vai além da política ou do orgulho humano. Seu desejo de aniquilação era um eco de algo que começou muito antes. No momento em que uma promessa foi feita sobre uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Ester, colocada em uma posição de influência em um momento crítico, enfrentou um dilema que poderia custar sua vida. Aproximar-se do rei sem ser convocada era arriscar a morte, mas o silêncio significaria a destruição de seu povo. Inspirada por Mardoqueu, que lhe disse que talvez ela tivesse chegado àquela posição para um propósito maior, Ester escolheu agir. Após jejum e oração, ela arriscou tudo para interceder pelos judeus, entrando na presença do rei sem convite. Sua coragem não apenas salvou seu povo, mas também virou o jogo contra Amã, que acabou sendo executado no mesmo instrumento de morte que havia preparado para Mardoqueu. Essa história de reversão é mais do que um conto de triunfo. É um padrão que se repete na trajetória de Israel. O mal que se levanta contra o povo de Deus frequentemente se volta contra si mesmo. A região que outrora foi palco da conspiração de Amã é hoje conhecida como Irã. E as palavras de ódio que ecoam de alguns líderes modernos parecem carregar o mesmo espírito que moveu aquele antigo inimigo. Não é apenas uma coincidência geográfica, é um lembrete de que as batalhas de hoje têm raízes em conflitos espirituais de ontem. Ao refletirmos sobre Ester, somos desafiados a enxergar os conflitos atuais com olhos espirituais. As ameaças contra Israel não são apenas questões de política internacional. São manifestações de uma guerra que começou há milênios. Mas assim como na época de Ester, há esperança. Deus sempre levanta intercessores, pessoas dispostas a se posicionar, orar e agir em momentos de crise. A história de Ester nos lembra que, mesmo cercado por inimigos, o povo de Deus nunca está desprotegido. O mesmo Deus que transformou um plano de destruição em vitória no passado, continua agindo hoje, escrevendo sua história de redenção em meio às tensões do presente. Em um tempo distante, muito antes das tensões modernas entre nações, um rei persa chamado Ciro emergiu como uma figura improvável no plano divino para a restauração de Israel. Ele não era judeu, não era um profeta, nem mesmo conhecia profundamente o Deus de Abraão. Ainda assim, foi chamado por esse mesmo Deus de meu pastor e, surpreendentemente, de meu ungido. Essa designação, reservada para reis e sacerdotes de Israel, foi dada a um monarca gentil, mostrando que o soberano Criador não está limitado por fronteiras ou crenças humanas ao executar seus propósitos. Ciro fundou o Império Aquemênida no século 6 a.C., conquistando vastos territórios e consolidando um dos maiores impérios da história antiga. Mas seu papel na narrativa bíblica é singular e vai além de suas vitórias militares. Ele foi um instrumento escolhido por Deus para libertar os judeus do exílio na Babilônia, onde estavam cativos havia 70 anos. Por meio de um decreto real, registrado nas Escrituras, Ciro não apenas permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, mas também apoiou a reconstrução do templo, financiando parte dos custos. Isso não foi um simples gesto político.
Foi o cumprimento de uma profecia anunciada mais de 100 anos antes pelo profeta Isaías, que mencionou Ciro pelo nome antes mesmo de ele nascer. Como pode um rei pagão ser usado de forma tão direta por Deus? A resposta está na soberania divina. O Criador não depende da fé ou da compreensão de um líder para mover a história. Ele pode tocar o coração de um imperador que nem sequer o conhece plenamente, guiando suas decisões para o bem de seu povo. No caso de Ciro, suas ações foram movidas por uma força que ele talvez não entendesse, mas que cumpria um propósito maior: trazer Israel de volta à sua terra e restaurar o lugar de adoração que simbolizava a presença de Deus entre eles. É impressionante pensar que a Pérsia, hoje associada ao Irã e frequentemente vista como uma ameaça a Israel, foi outrora um canal de bênçãos para o povo judeu. O mesmo território que em tempos modernos é palco de hostilidades, já foi usado para abrir portas de liberdade e renovação. Isso nos lembra que as nações não são fixas em seus papéis. Elas podem ser instrumentos nas mãos de Deus em um momento e, em outro, se posicionar contra seus planos, dependendo do espírito que as guia. A história de Ciro nos desafia a olhar além das aparências e dos conflitos atuais. Se Deus pôde usar um rei persa para restaurar Israel no passado, Ele pode agir novamente, seja movendo corações em lugares inesperados, seja trazendo juízo onde há resistência. O ponto central não é o tamanho ou a força de uma nação, mas se ela se alinha ou se opõe à vontade divina. Quando observamos o Irã de hoje, com suas posturas e ameaças, devemos nos lembrar de que o Deus que chamou Ciro pelo nome antes de seu tempo ainda reina. Ele não é pego de surpresa por manchetes ou crises. Ele já conhece o desfecho de cada capítulo. Ciro não está mais entre nós, e o templo que ele ajudou a reconstruir também não permanece como era. Mas o Deus que moveu um império inteiro para proteger suas promessas continua o mesmo. Sua história com a Pérsia não terminou, e talvez haja mais a ser escrito. Ao refletirmos sobre esse rei ungido, somos convidados a não temer as notícias alarmantes, mas a vigiar com expectativa, sabendo que o Senhor da história pode transformar inimigos em aliados ou quebrar qualquer oposição, tudo para cumprir o que ele determinou desde o início. No coração do exílio babilônico, um homem chamado Daniel, já idoso e longe de sua terra natal, tornou-se um canal para revelações que mudariam para sempre a forma como entendemos os conflitos entre nações. Ele não era um guerreiro, não comandava exércitos, nem empunhava uma espada. Era apenas um servo de Deus, um exilado que buscava o Criador em oração e jejum às margens de um rio. No entanto, suas súplicas silenciosas abalaram os céus e revelaram uma realidade invisível. As verdadeiras batalhas que moldam o destino das nações não são travadas apenas com armas ou estratégias humanas, mas em esferas espirituais, onde forças celestiais e sombrias se confrontam. Daniel passou 3 semanas em profundo luto e abstinência, buscando entendimento sobre o futuro de seu povo. Ele não consumia alimentos especiais, nem vinho, nem se ungia com óleos, apenas se dedicava à oração. Então, uma visão extraordinária lhe foi concedida. Um ser de aparência deslumbrante, com rosto como relâmpago e olhos como tochas flamejantes, apareceu diante dele. A mensagem que esse mensageiro celestial trouxe abriu um véu entre o mundo visível e o invisível, mostrando que os eventos na Terra são influenciados por poderes que não podemos ver. O anjo revelou que, durante aquelas 3 semanas, havia sido impedido de chegar a Daniel por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia, uma força espiritual ligada ao Império Persa que resistia à vontade divina. Essa revelação é impactante. Não se trata de linguagem simbólica ou mera poesia. É um vislumbre de uma guerra que acontece além dos tronos e palácios. As nações não são apenas estruturas políticas, são campos de batalha espirituais,
onde principados e potestades influenciam reis e decisões. Por trás das cortes da Pérsia, havia algo mais do que apenas conselheiros e generais. Havia uma presença sombria que se opunha aos planos de Deus para Israel. E Daniel, com sua humilde oração, tornou-se um instrumento para mexer nesse equilíbrio invisível, atraindo a intervenção de forças celestiais que superaram a resistência. O que isso significa para nós hoje? Se na antiguidade a Pérsia, que hoje conhecemos como Irã, era palco de uma batalha espiritual contra os propósitos de Deus para Israel, será que algo semelhante não poderia estar acontecendo agora? As tensões atuais, as ameaças e os conflitos que vemos nas notícias não seriam apenas reflexos de algo mais profundo, de uma luta que transcende o que os olhos humanos podem captar? A história de Daniel nos ensina que os acontecimentos no Oriente Médio não devem ser analisados apenas sob a ótica política ou militar, mas também com um discernimento espiritual, reconhecendo que há forças em ação que vão além do que podemos compreender. Mais do que isso, a experiência de Daniel nos desafia a considerar o poder da intercessão. Ele não tinha exércitos à sua disposição, mas suas orações moveram os céus. Quando oramos, não estamos apenas falando ao vento. Estamos participando de uma batalha que influencia o curso da história. No contexto atual, com Israel frequentemente cercada por ameaças e o Irã desempenhando um papel central nessas tensões, somos chamados a vigiar e interceder, assim como Daniel fez. Não somos meros espectadores das manchetes, somos participantes de um propósito maior, convidados a buscar a face de Deus em meio ao caos. A visão de Daniel nos lembra que, por mais intimidantes que sejam os poderes terrenos, eles não têm a última palavra. O mensageiro celestial, com a ajuda de outro anjo, venceu a resistência do príncipe da Pérsia para trazer a resposta a Daniel. Da mesma forma, o Deus que governa os céus e a terra permanece soberano sobre todas as nações e forças espirituais. Quando olhamos para o conflito entre Irã e Israel hoje, não devemos ceder ao medo ou à desesperança, mas lembrar que a verdadeira batalha está nas mãos daquele que já conhece o desfecho. Nossa parte é permanecer firmes, orando e confiando que sua vontade prevalecerá, assim como prevaleceu nos dias de Daniel. Entre as visões mais impactantes da Bíblia estão aquelas recebidas por Ezequiel, um profeta que viveu durante o exílio do povo judeu na Babilônia. Suas palavras, carregadas de simbolismo e revelação, atravessaram séculos para nos alertar sobre eventos que ainda estão por vir. Um dos trechos mais marcantes de suas profecias fala de uma grande coalizão de nações que se unirá contra Israel em um tempo futuro, um cenário que muitos estudiosos associam aos últimos dias. E, entre essas nações, está a Pérsia, que hoje conhecemos como Irã, um nome que ressoa com as tensões atuais no Oriente Médio. Ezequiel, em seus capítulos 38 e 39, descreve um líder chamado Gogê, vindo de uma terra chamada Magog, que reunirá um vasto exército de várias nações para invadir Israel. Entre os aliados mencionados nessa aliança estão a Pérsia, Cuxi e Puti, além de outros povos. O objetivo dessa coalizão é claro: atacar uma terra que estará vivendo em paz, buscando saquear e destruir. A descrição é vívida e assustadora, mas também vem acompanhada de uma promessa de intervenção divina. Deus declara que Ele mesmo se levantará contra esse exército, trazendo juízo sobre os invasores com sinais poderosos na terra e nos céus, de modo que todas as nações reconhecerão sua soberania. O que chama a atenção nessa profecia é a menção específica da Pérsia como parte dessa aliança hostil. Hoje, o Irã, herdeiro histórico da antiga Pérsia, frequentemente se posiciona como um dos maiores opositores de Israel no cenário geopolítico. Suas declarações públicas, alianças com outros grupos e nações, e seu papel em conflitos regionais fazem muitos se perguntarem se não estamos vendo os primeiros sinais do que Ezequiel descreveu. Será que as tensões atuais são apenas políticas?
Ou será que estamos testemunhando o palco sendo preparado para o cumprimento de palavras ditas há mais de 2.500 anos? É importante notar que a profecia de Ezequiel não se limita a descrever um ataque. Ela também aponta para a proteção divina sobre Israel. Mesmo cercada por inimigos, a nação não será destruída. Pelo contrário, o confronto servirá como um testemunho do poder de Deus, que intervirá de maneira sobrenatural para defender seu povo e manifestar sua glória. Isso nos lembra que, independentemente da gravidade das ameaças que Israel enfrenta hoje, há uma promessa de preservação que não pode ser quebrada. O Criador não abandonou sua aliança, e Ele não permitirá que os planos de destruição prevaleçam. Olhando para o contexto atual, não é difícil traçar paralelos entre as alianças descritas por Ezequiel e as parcerias que vemos se formando no Oriente Médio. O Irã tem se alinhado com diversas forças que compartilham de sua hostilidade contra Israel, criando uma rede de influências que ecoa a coalizão profetizada. No entanto, antes de tirarmos conclusões precipitadas, devemos lembrar que interpretar profecias exige humildade e discernimento. Nem tudo que parece ser o cumprimento de uma visão antiga pode ser, de fato, o evento final. Ainda assim, essas palavras nos convidam a vigiar, a observar os sinais dos tempos e a reconhecer que a história humana está caminhando para um desfecho já traçado pelo Criador. A mensagem de Ezequiel não é apenas sobre guerra ou destruição, é sobre a fidelidade de Deus. Mesmo que nações se levantem contra Israel, mesmo que o Irã ou outros poderes pareçam invencíveis em sua oposição, há uma certeza que permanece: o Senhor luta por seu povo. Para nós, que observamos esses eventos de longe, o desafio é claro. Não devemos nos deixar dominar pelo medo ou pela especulação, mas buscar a Deus em oração, pedindo sabedoria para entender os tempos em que vivemos. As profecias de Ezequiel nos lembram que, por mais sombrio que o horizonte pareça, o final da história já foi escrito, e nele Deus reina supremo, protegendo aqueles que Ele chamou para si. Entre as vozes proféticas que ecoam através dos séculos, a de Zacarias se destaca como um farol que ilumina os eventos dos últimos dias, especialmente no que diz respeito a Jerusalém. Suas visões, registradas em um tempo de restauração para Israel após o exílio, falam de um futuro em que a cidade sagrada se tornará o epicentro de um conflito global. Mais do que isso, Zacarias revela que Jerusalém será um ponto de tensão tão intenso que causará tremor entre as nações. Um cenário que ressoa com as disputas atuais, envolvendo Israel e seus vizinhos, incluindo o Irã. Nos capítulos 12 e 14 de suas profecias, Zacarias descreve Jerusalém como um cálice que causa tontura e uma pedra pesada para todos os povos. Ele prevê um tempo em que todas as nações da terra se reunirão contra a cidade, buscando dominá-la. No entanto, essa tentativa de conquista não será bem-sucedida, pois Deus mesmo se colocará como escudo sobre seu povo. As nações que se levantarem contra Jerusalém acabarão ferindo a si mesmas, enquanto o Criador intervirá com poder, trazendo juízo sobre os agressores e proteção aos habitantes da cidade. É uma imagem de conflito extremo, mas também de esperança inabalável. O que torna essas palavras tão relevantes para os dias de hoje é a centralidade de Jerusalém nos conflitos do Oriente Médio. Desde sua restauração como capital de Israel, a cidade tem sido um ponto de contenda, não apenas entre israelenses e palestinos, mas também em um contexto mais amplo que envolve potências regionais como o Irã. Líderes iranianos frequentemente expressam hostilidade não apenas contra Israel como nação, mas especificamente contra Jerusalém, vista como um símbolo da presença judaica na região. Será que as ameaças e os discursos inflamados que ouvimos hoje não seriam ecos do que Zacarias viu em suas visões? Um prenúncio do cerco global que ele descreveu? Além disso, Zacarias fala de um momento em que Deus transformará o coração de Israel,
derramando sobre eles um espírito de graça e súplicas. Eles olharão para aquele que traspassaram e chorarão, reconhecendo seu Messias. Essa promessa de redenção espiritual caminha lado a lado com a proteção física da cidade, mostrando que o plano divino não é apenas sobre preservar uma nação, mas sobre restaurar um povo para si. No meio de guerras e tensões, há um propósito maior em jogo: trazer Israel de volta a uma relação íntima com seu Criador, um evento que terá impacto sobre todas as nações. Quando observamos as notícias atuais, com Jerusalém frequentemente no centro de disputas políticas e religiosas, é impossível não sentir um arrepio ao lembrar das palavras de Zacarias. O Irã, com sua retórica de confronto e apoio a grupos que desafiam a soberania israelense, parece desempenhar um papel nesse cenário de tensão. No entanto, as profecias não nos chamam ao desespero, mas à confiança. Deus declarou que Jerusalém não será destruída por seus inimigos. Pelo contrário, ela será um testemunho de sua fidelidade. Mesmo que as nações se unam contra ela, o Senhor promete estar presente, lutando por aqueles que Ele escolheu. Para nós, que assistimos a esses eventos se desdobrarem, o convite de Zacarias é para vigiar com discernimento e orar com fervor. Jerusalém não é apenas uma cidade no mapa. É um sinal dos tempos, um relógio profético que aponta para o retorno daquele que trará paz verdadeira. As ameaças do Irã ou de qualquer outra nação não têm poder para anular o que foi prometido. Somos chamados a nos posicionar em intercessão, pedindo que a vontade de Deus se cumpra, tanto na proteção de Israel, quanto na transformação espiritual que Zacarias previu. Em meio ao tremor das nações, podemos descansar na certeza de que o Rei de Jerusalém já venceu, e seu reinado logo será estabelecido para todos verem. Enquanto muitas profecias bíblicas apontam para conflitos e juízos envolvendo nações que hoje se opõem a Israel, há também mensagens de esperança que frequentemente passam despercebidas. Uma delas está registrada no livro de Jeremias, no capítulo 49, e fala sobre Elam, uma região histórica que corresponde a partes do atual Irã. Embora o texto comece com uma declaração de julgamento, ele termina com uma promessa surpreendente de restauração, sugerindo que o futuro do Irã pode não ser apenas de confronto, mas também de redenção nos planos de Deus. Elam era um antigo reino localizado no sudoeste da Pérsia, conhecido por sua força militar e por sua influência na região. Na época de Jeremias, por volta do século 6 a.C., Elam já era uma potência significativa. No entanto, o profeta anuncia que Deus traria destruição sobre eles, quebrando seu arco, um símbolo de seu poder bélico, e espalhando seu povo entre as nações. Essa palavra de juízo reflete o padrão divino de lidar com nações que se levantam contra seus propósitos, algo que ecoa nas tensões atuais envolvendo o Irã e suas posturas hostis em relação a Israel. Mas a mensagem de Jeremias não para no julgamento. No final do trecho sobre Elam, há uma declaração que muda o tom. Deus promete que nos últimos dias, Ele restaurará a sorte desse povo. Essa reversão é um lembrete de que o coração do Criador não é apenas de punição, mas de misericórdia. Mesmo nações que, em determinado momento, se posicionam como inimigas de seus planos, podem encontrar um caminho de volta à sua graça. Para o Irã, herdeiro geográfico e cultural de Elam, isso sugere que o futuro pode reservar algo além de conflito. Talvez um despertar espiritual que transforme a nação de dentro para fora. Essa promessa de restauração nos desafia a olhar para o Irã com olhos de fé, não apenas de preocupação. Embora as notícias frequentemente destaquem ameaças e rivalidades, a palavra de Deus aponta para um horizonte de esperança. Histórias de avivamento já estão emergindo do Irã moderno, com relatos de um crescimento significativo da fé cristã, mesmo sob perseguição. Muitos iranianos estão descobrindo o amor de Deus em meio a dificuldades, e igrejas subterrâneas florescem em segredo, mostrando que o Espírito do Criador está em movimento, independentemente das barreiras humanas ou políticas.
Quando pensamos no papel do Irã no cenário profético, especialmente em relação a Israel, é fácil focar apenas nas profecias de confronto, como as de Ezequiel. No entanto, a mensagem sobre Elam nos lembra que o plano divino é mais amplo do que imaginamos. Deus não deseja a destruição de nenhum povo. Ele anseia por reconciliação e transformação. Assim como prometeu restaurar Israel inúmeras vezes, mesmo após períodos de desobediência, ele também estende sua mão a outras nações, incluindo aquelas que hoje parecem distantes de seus caminhos. Para nós, que observamos as tensões entre Irã e Israel, essa profecia é um chamado à intercessão. Não devemos orar apenas pela proteção de Israel, mas também pela redenção do povo iraniano. Devemos pedir que o Espírito de Deus opere nos corações, trazendo luz onde há escuridão e paz onde há ódio. A história de Elam nos ensina que nenhum povo está além do alcance da graça divina. Nos últimos dias, conforme as promessas de Jeremias se aproximam de seu cumprimento, podemos esperar por um mover poderoso no Irã, talvez um avivamento que surpreenda o mundo e revele o coração do Pai por todas as nações. Enquanto vigiamos os sinais dos tempos, que nossos corações não se endureçam contra aqueles que hoje são vistos como adversários. Que possamos orar com a mesma compaixão que Deus demonstra em suas promessas, confiando que Ele é capaz de transformar nações inteiras. O futuro do Irã, assim como o de Israel, está nas mãos daquele que escreve a história, e sua última palavra não é de destruição, mas de vida e restauração. Embora o Irã seja frequentemente associado a tensões geopolíticas e hostilidades em relação a Israel, há uma história menos conhecida, mas profundamente significativa, sobre a presença do Evangelho naquela região. Desde os primeiros séculos da era cristã, a antiga Pérsia, que abrange o território do atual Irã, foi um solo fértil para a mensagem de Jesus. E mesmo hoje, em meio a desafios e perseguições, a luz da fé continua a brilhar, muitas vezes nas sombras, apontando para um futuro de esperança que ecoa as promessas bíblicas de redenção. Nos primeiros séculos após Cristo, a Pérsia foi um dos primeiros lugares fora do Império Romano a receber o Evangelho. Tradicionalmente, acredita-se que os magos, sábios do Oriente que visitaram Jesus em Belém, vieram de terras persas, trazendo consigo os primeiros ecos da adoração ao Messias. Mais tarde, durante o período do Império Parta e posteriormente do Império Sassânida, comunidades cristãs começaram a se formar na região. A Igreja do Oriente, também conhecida como Igreja Nestoriana, floresceu na Pérsia, enviando missionários até a China e a Índia. Apesar de períodos de perseguição, o cristianismo deixou uma marca duradoura, mostrando que o Espírito de Deus não conhece fronteiras. Com a ascensão do Islã no século VII, a presença cristã na Pérsia enfrentou grandes desafios. Muitos foram forçados a se converter, e a prática pública da fé cristã foi restringida. No entanto, pequenas comunidades perseveraram ao longo dos séculos, mantendo sua crença em meio a dificuldades. Hoje, no Irã moderno, a história do Evangelho está sendo reescrita de uma maneira extraordinária. Apesar de ser um país onde a conversão ao cristianismo é ilegal e punida com severidade, há um crescimento impressionante da igreja subterrânea. Relatos indicam que milhares de iranianos estão se voltando para Jesus, frequentemente por meio de sonhos, visões e do testemunho corajoso de outros crentes. Esse avivamento silencioso é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Muitos iranianos, desiludidos com as restrições religiosas e políticas, estão encontrando esperança e liberdade na mensagem de amor e perdão que Jesus oferece. Igrejas domésticas se reúnem em segredo, e a Bíblia é compartilhada por meios digitais ou impressos clandestinos. Mesmo enfrentando prisão, tortura e até morte, esses novos crentes demonstram uma fé inabalável, lembrando-nos dos primeiros cristãos que enfrentaram perseguições semelhantes. O que isso significa no contexto do conflito entre Irã e Israel?
Enquanto os governos trocam ameaças e as nações se preparam para confrontos, Deus está operando nos corações do povo iraniano. A hostilidade que vemos no cenário político não reflete a realidade espiritual de muitos que vivem ali. Como seguidores de Cristo, somos chamados a olhar além das manchetes e reconhecer que o verdadeiro inimigo não é um povo ou uma nação, mas as forças espirituais que semeiam divisão e ódio. Nossa batalha, como ensina a Escritura, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A história do Evangelho na Pérsia, tanto no passado quanto no presente, nos convida a orar de maneira diferente. Em vez de apenas pedir proteção contra ameaças, devemos interceder pelo povo do Irã, para que mais corações sejam tocados pela graça de Deus. Devemos clamar por coragem para os crentes que vivem sob perseguição e por sabedoria para aqueles que compartilham a mensagem em meio ao perigo. Acima de tudo, devemos pedir que o Espírito Santo mova-se poderosamente naquela nação, trazendo um avivamento que não apenas transforme vidas individuais, mas também impacte a direção espiritual do país. Enquanto vigiamos os eventos no Oriente Médio, que possamos lembrar que o plano de Deus para o Irã não se limita a juízo ou conflito. Assim como no passado, a Pérsia foi um lugar onde a luz do Evangelho brilhou, ela pode se tornar novamente um farol de esperança. Nossa responsabilidade é apoiar esse mover divino com nossas orações e nossa fé, confiando que o mesmo Deus que abriu corações há 2000 anos continua agindo hoje, preparando o caminho para a redenção de todas as nações, incluindo o Irã. Ao chegarmos ao livro do Apocalipse, a última parte das Escrituras, somos confrontados com visões de um futuro que, embora distante no tempo em que foram escritas, parece cada vez mais próximo de nossa realidade. João, o apóstolo, recebeu revelações sobre os últimos dias, um período de tribulação, juízo e, finalmente, redenção. No centro dessas visões está o Oriente Médio, uma região que se torna o palco de um confronto final entre as forças do bem e do mal. E, embora nações específicas como o Irã não sejam mencionadas pelo nome, os padrões e alianças descritos ressoam com as tensões que observamos hoje entre Israel e seus adversários. No Apocalipse, vemos a descrição de grandes batalhas, como a de Armagedon, um evento que reunirá as nações da Terra em um conflito de proporções catastróficas. Esse local, associado ao Vale de Mégido, em Israel, será o ponto culminante de uma série de eventos que incluem a ascensão de um líder enganador, conhecido como o Anticristo, e a formação de alianças globais contra os propósitos de Deus. Embora os detalhes sejam simbólicos e abertos a interpretações, muitos estudiosos veem paralelos entre essas profecias e o papel do Oriente Médio no cenário atual, onde nações como o Irã frequentemente se posicionam em oposição a Israel, a nação que permanece no coração do plano divino. Um dos aspectos mais marcantes do Apocalipse é a descrição de como as nações serão atraídas para esse conflito final por influências espirituais malignas. João fala de espíritos demoníacos que sairão para enganar os reis da terra, reunindo-os para a batalha do grande dia de Deus. Isso nos lembra as visões de Daniel, onde forças invisíveis influenciavam os reinos da Pérsia. Será que as hostilidades que vemos hoje, incluindo as ameaças do Irã contra Israel, não seriam parte de um cenário maior, uma preparação para os eventos que João descreveu? Essa possibilidade nos convida a olhar para os conflitos atuais não apenas como disputas políticas, mas como reflexos de uma guerra espiritual que culminará nos últimos dias. No entanto, o Apocalipse não é apenas sobre destruição e caos. É, acima de tudo, sobre a vitória de Cristo. João vê o retorno do Messias como um rei guerreiro, que derrotará todas as forças do mal e estabelecerá um reino de paz. Jerusalém, tão disputada e cercada por inimigos ao longo da história, será transformada em uma nova cidade, um lugar de habitação divina, onde não haverá mais dor, guerra ou morte.
Essa promessa nos dá esperança, mesmo em meio às notícias alarmantes que ouvimos sobre o Oriente Médio. Não importa quão sombrio o cenário pareça, o desfecho já foi determinado. Jesus reinará, e aqueles que confiam nele terão parte em sua vitória. Quando pensamos no papel do Irã nesse contexto, é importante lembrar que, embora as profecias apontem para nações que se oporão a Deus, elas também falam de indivíduos de todas as tribos, línguas e povos que se juntarão ao coro dos redimidos. O avivamento que está acontecendo no Irã hoje, como discutimos no capítulo anterior, pode ser um sinal de que muitos naquela nação encontrarão seu caminho para a salvação antes que os eventos finais se desenrolem. Nossa responsabilidade não é julgar ou temer, mas orar para que mais pessoas, independentemente de onde estejam, conheçam a verdade que liberta. O Apocalipse nos desafia a viver com uma perspectiva eterna. As tensões entre Irã e Israel, as guerras e os rumores de guerras que ouvimos, são apenas parte de um quadro maior. Como seguidores de Cristo, somos chamados a não nos desesperar com as manchetes, mas a vigiar com expectativa, sabendo que cada evento nos aproxima do retorno do nosso Salvador. Devemos interceder por Israel, pelo Irã e por todas as nações, pedindo que a vontade de Deus se cumpra e que muitos sejam salvos antes que a cortina final se feche. Enquanto aguardamos esse dia, que possamos viver como luz em um mundo de trevas, compartilhando o amor de Cristo e proclamando sua mensagem de reconciliação. O confronto final no Oriente Médio, por mais assustador que pareça, não é o fim da história. É apenas o prelúdio para um novo começo, onde o Rei dos Reis estabelecerá seu trono, e a paz que tanto ansiamos será finalmente uma realidade para sempre. À medida que exploramos as profecias e os eventos que conectam o passado bíblico às tensões atuais entre Israel e Irã, uma pergunta crucial emerge: qual é o papel da igreja em meio a tudo isso? Vivemos em tempos de incerteza, onde as notícias sobre conflitos no Oriente Médio, ameaças nucleares e alianças instáveis parecem cumprir as palavras dos profetas. No entanto, como seguidores de Cristo, não fomos chamados a ser apenas espectadores passivos ou a viver em medo. Somos convidados a desempenhar um papel ativo, guiados pela fé, pela oração e pelo amor, enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. Primeiramente, a igreja deve ser uma voz de discernimento espiritual. As Escrituras nos alertam para não sermos enganados pelos sinais dos tempos, mas para vigiarmos e interpretarmos os eventos à luz da Palavra de Deus. Isso significa que, ao observarmos as tensões entre nações como Irã e Israel, não devemos reagir apenas com base em emoções ou manchetes sensacionalistas. Devemos buscar sabedoria divina para entender o que está acontecendo no mundo espiritual, reconhecendo que por trás de cada conflito há uma batalha maior entre luz e trevas. Nossa responsabilidade é permanecer ancorados na verdade, ajudando outros a enxergarem os acontecimentos sob a perspectiva eterna. Além disso, somos chamados a interceder. A oração não é apenas um exercício de devoção, é uma arma poderosa que pode influenciar o curso da história, como vimos na vida de Daniel. Devemos orar por Israel, pedindo proteção contra seus inimigos e a realização das promessas de Deus para aquele povo. Ao mesmo tempo, devemos orar pelo Irã, não com um coração de julgamento, mas com compaixão, pedindo que mais pessoas naquele país conheçam o amor de Cristo e que a nação experimente a redenção prometida nas Escrituras. Nossa intercessão deve abranger líderes, povos e nações, clamando para que a vontade de Deus prevaleça sobre os planos humanos. Outro papel fundamental da igreja é ser um testemunho vivo do Evangelho. Em um mundo dividido por ódio e conflito, somos chamados a demonstrar o amor de Cristo, que transcende fronteiras e barreiras culturais. Isso inclui apoiar os crentes perseguidos no Irã e em outros lugares, compartilhando suas histórias e provendo ajuda prática sempre que possível. Também significa proclamar a mensagem de salvação a todos,
lembrando que Deus deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nossa missão não é tomar partido em disputas políticas, mas apontar para o reino de Deus, onde não há judeu nem grego, nem inimigo nem amigo, mas uma família unida sob o senhorio de Jesus. Por fim, a igreja deve viver com esperança e expectativa. As profecias sobre os últimos dias, incluindo os conflitos no Oriente Médio, não são motivo para desespero, mas para confiança. Sabemos que, independentemente de quão sombrio o cenário pareça, Cristo voltará como Rei vitorioso. Essa certeza deve moldar nossa maneira de viver, inspirando-nos a perseverar na fé, a fazer o bem e a preparar o caminho para a sua vinda. Cada oração, cada ato de amor, cada palavra de encorajamento é uma semente plantada para o reino que está por vir. Enquanto acompanhamos os desdobramentos entre Irã e Israel, que possamos lembrar que nosso chamado não é de medo, mas de propósito. Não estamos apenas assistindo ao desenrolar da história, estamos participando dela. Que a igreja se levante nesses últimos dias como uma luz brilhante, refletindo a glória de Deus em meio às trevas. Que nossas orações movam os céus, que nossas vidas testemunhem a graça e que nossos corações permaneçam fixos na promessa de que, em breve, veremos o Rei retornar para estabelecer sua paz eterna. Até lá, que sejamos fiéis, vigilantes e cheios de esperança, sabendo que o final da história já foi escrito, e nele, Deus reina para sempre. Junte-se a nós nessa missão. Comprometa-se hoje a orar diariamente por Israel, pelo Irã e pela paz no Oriente Médio. Participe de grupos de intercessão em sua comunidade ou online. Compartilhe essa mensagem de esperança com outros e apoie iniciativas que levem o amor de Cristo a nações em conflito. Sua oração e ação podem fazer a diferença no cumprimento do propósito de Deus para esses tempos finais. Comece agora. O reino está próximo.